Oi, gente! Está começando mais um Fora do Assunto e agora é o terceiro episódio e hoje estou aqui com a entrevistadora Lorena, que agora ela vai ser a entrevistada. Olá, gente! Então, eu vou falar sobre alguns desafios e as perspectivas da previsão do tempo. Enfim, gente, alguns desafios, né, são muito atacados à vegetação, né? Porque imagina se ficar muito calor, as vegetações vão literalmente derreter, né? E aí vai atrapalhar o comércio, vai atrapalhar muitas indústrias, vai atrapalhar no comércio da fabricação de produtos que a gente usa no dia a dia, né? A farinha, trigo, cenoura, os ovos, alguns vegetais, os arroz, feijão, enfim... Isso vocês já sabem, né? Bom, então, além de tudo isso que ataca, né, vai gerar uma crise em tudo isso. Bom, e também, gente, agora a gente vai mais pessoal das pessoas, que é a força de vontade do dia a dia. Gente, obviamente, com esse calor, ninguém tem vontade de trabalhar, né? Então, todo mundo... vai tirar uma folguinha, alguma coisa, isso vai atrapalhar. E querendo ou não, gente, a gente não aguenta nesse calor, a gente não aguenta nesse frio. Então, tem que ter esse equilíbrio, né? Bom, gente, eu vou falar alguns fatores que interferem na previsão do tempo. Bom, primeiro, gente, é a altitude, né? Que é a distância vertical e a medida entre um ponto um datum, que geralmente é o nível médio do mar. Eu tô com alguns exemplos aqui, gente, que é sobre o nível do mar ou algumas coisas da montanha, né, que é a ponta da montanha, enfim. A gente também tem a latitude. A latitude, né, gente, que é a medida em graus de qualquer ponto da linha do Equador, né. Então, varia, né, de 0 graus a 90 do norte ou sul, tá? Enfim, gente, aí a gente tem vários outros. O outro é a continentalidade, né? Que é o nome dado para os efeitos climáticos sofridos pelas regiões no local, né? Ou no interior dos continentes, ou seja, afastada das regiões litorâneas. Então, são mais as cidades do interior que não têm contato com o mar, né? Bom... E também a gente tem, né, a maritimidade, que é a proximidade de um local com relação a grandes corpos de água, né? O que seria corpos de água? Oceanos, os mares, né? E, enfim, ele pode afetar, gente, diretamente o comportamento dos elementos climáticos, né? Com a umidade do ar, os elementos, a temperatura. Também é considerada, né, um fator do clima, né? E é super importante. Bom, o outro, gente, é a massa de ar, né? Que eu acho que muitas pessoas conhecem, né? Que é a grande formação na atmosférica, né? Composta por ar. Que compartilham características similares de temperatura, umidade e pressão. Eles deslocam na atmosfera, especialmente em baixas altitudes, né? Que eu já expliquei o que é altitude. Interferindo de maneira significativa nas condições climáticas locais. Outra coisa também, gente, que é super importante, vocês provavelmente já sabem isso, que é a corrente marítima, né? Que eles são os deslocamentos de massa de água oceânica gerada pela inércia de rotação do planeta e pelos ventos, né? E tem muitos nomes dessas correntes, né? Eu vou citar dois que vocês já devem ter visto, é o que a gente tá passando, né? Que chama El Niño e La Niña. O El Niño, gente, ele é a fonte do calor. É a corrente que vem do calor e passa por regiões. Ou seja, essa é uma massa também de quente muito, muito grande. E já La Niña, ela faz uma corrente fria. Então, nesse tempo antes, a gente tava tendo uma corrente fria e a gente voltou pro calor agora. Então, é muito, muito... tipo assim, eles são algo anormais, né? Porque a gente tá passando pela ebulição global. Então, eles passarem por agora não é muito bom, né? É algo prejudicial, com certeza.
Mas é o que a gente tá tendo, né, gente? A gente faz tudo pra sobreviver. Tá, aí a gente também tem o relevo, né? Que muitos já viram desse relevo, que é o conjunto de feições de superfície terrestre, tá? Enfim, eu vou falar também um pouco, né, mais do relevo, que ele é um modelo, né, de superfície do planeta Terra, né? Isto é, as formas que a camada externa apresenta devido às ações agentes internos, né? Que chama endogênios. Esse é os internos. Os externos já chama exogênios. Bom, e agora pro último, né, que é um pouquinho sobre o que eu puxei nos desafios, que é a vegetação e a urbanização. A vegetação, né, gente, é muito importante, né, é um dos componentes mais importantes do meio ambiente urbano, né, que é o contato com a natureza, né, gente, também os animais e tudo que a gente precisa, porque muita parte do que a gente usa é pelos animais, é sobre a matéria-prima, então a natureza é a fonte de tudo, né? E todas essas alterações que tem nos impactos causadas pela urbanização e atuando no equilíbrio ecológico, né? Então, muitas pessoas têm fábricas, né, de móveis que corta as madeiras, enfim, e aí acaba prejudicando, né? Porque elas não repõem. Então, isso é mais ou menos sobre coisas que alteram a previsão do tempo, né, gente? Porque sem a árvore a gente tem um desequilíbrio no ar, enfim, e puxa muitas coisas também sobre a queima. A gente tem umas dúvidas aqui, gostaria que você respondesse. Aí eu queria saber umas dúvidas que são... Qual é a consequência que a massa de ar quente, ela traz para um país tropical? Bom, vou falar uma palavrinha, uma frase, que é elevação das temperaturas locais. Mas explicando, né, eles tocam na latitude que eu falei, que é sobre a medida em grande graus, né? Enfim, que... então é isso que seria o que tá prejudicando as altas temperaturas que tá tendo. Não, isso é o que toca, né? Toca nessa parte de latitude, mas o que resulta mesmo é nessa elevação de temperaturas locais, né? Então, com a aproximação, desculpa interromper sua fala, com a aproximação dessas massas de ar quente, acaba prejudicando a temperatura, por causa que o Brasil já é um país tropical e acaba aumentando mais a... E com certeza, né? Tem, não só aqui, mas tem massas de ar polares, né? Tem também consequência, né? E porque lá a gente precisa muito dessas geleiras, porque derretidas, elas são literalmente águas, e pode elevar muito a parte do país e ficar literalmente o mundo inteiro em ilhas. Então, eu não sei se você viu sobre tudo isso, mas o Brasil pode resultar literalmente todo mundo no fundo do mar, né? E pra fechar aqui com chave de ouro, eu tenho mais uma pergunta. De que forma as correntes marítimas, elas atuam no nosso dia a dia? Então, né, elas atuam como fatores climáticos, né? Sendo ainda diretamente importante no equilíbrio de ecossistemas marinhos e, de forma indireta, na economia pesqueira das áreas onde atuam. Então, vai, né, deixar... Vai ser horrível se, né, tiver o desequilíbrio de tudo isso. Então, é isso. Muito obrigada, Lorena, pela sua participação, entendeu? Imagina. Você deu uma ótima explicação. Continue assim. Adorei essa explicação. Beijos. Beijinho, galerinha do podcast. Beijinhos. Até a próxima. Até, galera.